Quarta-feira é dia de Capital Sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. A gente vai falar sobre os oceanos que estão no centro do que pode ser uma crise planetária que envolve clima, poluição e perda de biodiversidade, mas também concentram negócios estratégicos para o futuro. Aí, olhando para essa possível tripla crise dos oceanos, como é que ela impacta riscos e oportunidades no mundo todo? Boa noite, Carlo. Prazer estar aqui com você de volta. Prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui para a bancada, sempre bom estar aqui. E, Cris, o que é importante falar, né? A ideia de falar um pouco sobre oceanos hoje foi muito por conta de que os amigos do Pacto Global, assim como outras organizações, lançaram um centro de oceanos, né? Vão ser outros 5 centros ao redor do mundo. E por que isso é importante para a gente, né? A gente falava, né, até agora há pouco sobre Belém, né? Interessante, estive lá essa semana e você vai lá todo de mês? Umas coisas, vou lá bastante, né? E é interessante, assim, eu já tinha escutado outras vezes, mas foi interessante escutar de novo de que todas essas reformas, esses novos empreendimentos que estão acontecendo ali, né? Eles valorizam o rio. Olha que interessante, né? O rio que parece o mar ali, né? Sim. E por que isso é interessante, né? Eu trago um outro colega que era CEO do Pacto Global na Noruega, que ele falava o seguinte: como o país é pequeno, a gente faz tudo olhando para o mar. Então, tanto que assim, as grandes empresas de transporte marítimo são nórdicas, né? São, é verdade. E ali, em contraste, né? O pessoal de Belém me falando que assim, pela primeira vez a gente está olhando para o rio. Né? Viravam as costas para o rio, aquela coisa maravilhosa, né? E eu acho que não só o Brasil, mas o mundo, né, ao longo da história, virou as costas para os oceanos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente falou aqui em COP, falando em carbono, a gente fala Amazônia ou as florestas tropicais como sendo o pulmão do mundo, ou seja, no sentido, né, de que mais absorvem CO2, na verdade, quem mais absorve CO2 são os oceanos. Sim, são os oceanos. Né? Então, isso, intuitivamente, a população não sabe. E hoje a gente vive uma tripla crise planetária nos oceanos, não só nos oceanos, mas os oceanos, que tem a ver com perda de biodiversidade, a crise climática e também poluição. Né? Então, a gente está cansado de ver, infelizmente, todas aquelas ilhas de plástico nos oceanos, né? A gente vê também uma perda de biodiversidade violentíssima, então a gente está numa crise, num colapso dos corais, né? E 25% de toda a biodiversidade marítima está ali, a vida do mar está ali, né? E tem várias coisas, claro, refletem para o ser humano, né? Então, a acidificação dos oceanos, aumento da temperatura, isso leva a mais furacões, né? Enfim, então isso impacta diretamente em clima, impacta diretamente nas pessoas e na economia, né? Então vamos lembrar que, por exemplo, com relação ao transporte, tudo que a gente consome, inclusive no Brasil, que faz parte das grandes cadeias globais, 80% passa pelos oceanos, né? 80%, 90%, né? Tudo que a gente exporta, mais de 90% é transporte marítimo, né? Então a gente depende muito dos oceanos e a gente não valoriza, né? O Brasil tem 7.500 quilômetros de costa, 8.500 se a gente considerar as baías, né? E a gente não olha como deveria olhar, né? Então, por isso que eu acho que a gente está num momento muito especial, que eu acho que agora, globalmente e também no Brasil, a gente passou a dar mais atenção. E como é que a gente está posicionado em setores que são fundamentais ligados ao mar? Aí eu falo de energia, logística, pesca, turismo, quando comparado com alguns outros players globais e emergentes? Energia, Cris, assim, a gente... É algo fundamental, mais do que nunca hoje em mais dia. Que nunca. A Petrobras é a NASA, né? Quando a gente fala em produção em águas profundas, quando a gente fala em produção marítima, né? Então, por exemplo, o Brasil hoje, que é o 7º produtor de petróleo, se a gente considerar, na verdade, em produção offshore, né, em produção marítima, a gente é o 2º. Sim. E sem contar que, com relação à tecnologia, a gente é o melhor de longe, né? Agora, quando a gente vai, por exemplo, um outro fator muito importante quando a gente fala em energia no mar,
que é eólica offshore, né, aí a gente não tem, basicamente. A gente está muito atrás de países como o Reino Unido, como os países nórdicos, né, e a gente precisa acelerar. Né? A gente teve uma legislação agora aprovada, né, que foi uma legislação que assim é um terrário, né? Terrário onde fica os jabutis. Né? Então, assim, uma quantidade de jabuti enorme, né? A gente falava, inclusive, com CEO de uma grande empresa, teve aqui, sendo entrevistado por você, inclusive, de uma grande empresa eólica. Daí ele falava assim, cara, como é que eu explico para o meu CEO que na lei CEO global, né? Que na lei de eólica offshore eu tinha subsídio para carvão. Né? Então, é um negócio assim, impressionante. Mas, enfim, foi aprovado e acho que a gente vai conseguir finalmente avançar nesse sentido. Né? Mas é isso. Então, com relação ao petróleo, a gente está no topo do topo. Com relação à eólica, a gente vai muito mal. Nos outros setores, a gente vai mal em todos. Tá? Então, com relação à pesca, né? E aí quando a gente fala em pesca, que a gente está falando em captura, e a gente está falando em aquicultura, né? Piscicultura, por exemplo. Né? E aí a gente vai pior que Chile, a gente vai pior que Peru. Né? Então, a gente tem muito a avançar nisso. Tá? Quando a gente fala com relação ao aproveitamento de biotecnologia focado nos oceanos, também a gente vai muito mal. Né? E todos os outros setores que você comentou, quando a gente fala, por exemplo, em transporte, a gente vai muito mal também. A gente tem que modernizar muito nossos portos. Turismo, então, né? Turismo, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente tem aqui no Brasil 800 mil pessoas, no Brasil como um todo, tá? Em cruzeiros, né? Ou saindo daqui para cruzeiros, só Miami tem 4 milhões. Né? Então, assim, a gente vai muito mal. Quando a gente vai turismo costeiro em geral, também a gente sabe dos números, a gente vai muito mal. Né? Então, a gente tem países como Estados Unidos, que você tem dezenas de milhões de pessoas, você não tem isso no Brasil como um todo. Né? Pode acabar. Não é isso. Então, quais são os movimentos estratégicos, na sua opinião, que o Brasil precisaria fazer para transformar a nossa Amazônia Azul em vantagem competitiva global, aí diante desse cenário todo que você nos trouxe? O termo, Cris, acho que a resposta está no termo até, né? Por que a Amazônia Azul? Né? E quando a gente fala Amazônia Azul, a gente está falando da costa na Amazônia? Não, na verdade a gente está falando da costa no Brasil como um todo. Brasil todo. Né? Brasil todo. Esse termo foi cunhado até pelos militares no sentido de falar assim, olha, a gente tem que dar a consideração que a gente dá para oceanos, que a gente dá para a Amazônia, né? Não que a Amazônia seja super bem cuidada, mas pelo menos olhada, né? Né? E de fato isso é verdade, que eles falam com relação a tudo, né? Tudo que a gente acabou de falar aqui, biodiversidade, com relação à produção de energia, com relação a tudo, né? E aí eu acho que a gente tem que dar esse olhar mesmo, tá? Mas eu somaria isso ao cuidado que a gente dá, por exemplo, com o agronegócio, tá? Que quando a gente está falando de economia, a gente está falando de uma coisa equivalente, né? 20% do PIB, até por conta da produção do petróleo offshore, no Brasil, 20% do PIB está relacionado aos oceanos, né? Então, por isso que a gente tem que pensar num arcabouço, né, de legislação muito mais robusto e moderno. Né? Então, a gente teve agora, como eu falei, eólico offshore. Né? A gente tem a lei dos portos, a nova lei dos portos, que é vigente de 2013, aí em tramitação, né, que vai dar uma melhorada. A gente teve agora o que chamam de BR do mar, né? Então a lei que fala de cabotagem, né, 2025 também, que vai melhorar muito isso. Né? Então, é isso, né, Cris? Tudo a gente tem que partir de um diagnóstico, a gente tem que ter um projeto, não de governo, mas de Estado, né? Estudar com muita clareza tudo o que a gente precisa fazer, todas as nossas potencialidades para atrair investimento. De novo, estamos no caminho, algumas legislações aprovadas, outras aí que estão por vir, que vão acelerar muito isso, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que se dedicar mais, entender, respeitar os oceanos, mas não só respeitar, mas entender que ali tem um potencial econômico gigantesco. E como eu falei, de todos os setores que você me perguntou, a gente tem um que a gente está muito bem,
os outros parcialmente bem, os outros a gente vai mal em todos. Então a gente tem potencial para melhorar em todos. Isso é muito bom, de um lado, tem muita oportunidade e tem muita oportunidade para investimento. Mas que a gente realmente vá atrás dessa oportunidade e faça alguma coisa com ela, né? Exatamente. Obrigada, Carlos. Sempre um prazer. Volte mais presencialmente. Obrigado, Cris.